respondendo uma pergunta que muita gente me faz, né? Que fala assim, por que uma pessoa come, não engorda, e a outra pessoa come só um pouquinho e ganha peso? Vocês já pararam pra pensar nisso? E tem gente que fica revoltado. Eu lembro que na época, quando eu era adolescente, eu participava do Vigilante do Peso, a orientadora falava assim, não adianta vocês chorarem, né? Aceita que dói menos, quem tem predisposição de ganho de peso. E realmente quem tem, a maior parte de nós temos, né? Por que a gente guarda energia? Toda a nossa reserva, gente, de gordura, o tecido adiposo, ele é praticamente um órgão, tecido, ele fabrica hormônios, ele é gigantesco. Para que ele serve? Ele serve para nossa proteção, ele serve para nossa guarda. Então, em tempos de escassez, é esse tecido, essa gordura que vai manter a gente vivo. Só que, pensa só, que antigamente, o nosso corpo, ele usava essa energia de reserva, porque a gente não comia todo dia. Tanto é que agora existem pessoas que são adeptas do jejum intermitente, porque o jejum, ele faz isso, acaba utilizando essa energia armazenada dentro do nosso corpo e a gente acaba utilizando isso como uma forma de energia para fazer atividade física, para o cérebro continuar funcionando. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que a gente não muda o nosso metabolismo da noite pro dia. Eu não vim aqui falar que é uma coisa fácil de acontecer, porque nós vivemos numa era onde o acesso ao alimento é muito fácil, os alimentos processados que a gente tem contato diariamente, que faz parte da nossa rotina, que a gente considera normal, são alimentos que inflamam o nosso organismo, que modificam os nossos hormônios, que modifica a nossa microbiota intestinal original, que deveria ser. Então a gente sofre uma modificação pelo nosso meio ambiente. Então isso é muito comprovado, a gente não precisa nem muito profundo em estudo científico, é só você olhar nosso processo evolutivo de 50, 100 anos atrás. Se você olhar, eu vi uma reportagem onde eles mostraram, tava tudo lá em preto e branco ainda, era bem o começo da televisão, e eles mostraram um vídeo de pessoas caminhando ali em São Paulo e não tinha pessoas acima do peso, né? Há pouquíssimo tempo. Se você for olhar estatisticamente aqui, né, no Brasil, vamos colocar, mais de 50% da nossa população está acima do peso, só aqui no Brasil. E qual que é o grande dilema, qual que é o grande problema? As pessoas, ao invés da gente parar, raciocinar e falar, qual é a causa, né? O que trouxe isso pra nós? Não, a gente busca o quê? A gente busca querer perder 3 quilos em uma semana, a gente quer a metodologia rápida. Ah, cara, mas não vai ter uma pílula mágica que vai fazer o metabolismo acelerar? Não, pra gente ter um metabolismo pegando fogo, igual eu falei, a gente vai ter que fazer um conjunto de ações. Porque vocês vão ver que se fosse simples, se fosse eu só dar um comprimidinho pra vocês, a gente já teria resolvido o problema populacional. Porque estar acima do peso vai muito além da nossa estética. Predispõe para muitas doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de pressão alta, problemas de trombo, problemas articulares, problemas sociais, psicológicos. Aumenta muito o risco de a gente desenvolver câncer. Todas as doenças crônicas, ele favorece muito mais esse aumento. A gente tem uma grande diferença, né? Então a gente não tá falando aqui apenas de um conceito estético. Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas que se ofendem quando a gente fala de estar acima do peso, e eu sei que é muito ruim. Eu já estive acima do meu peso, pra mim era muito ruim, e eu acho que a gente tem que parar com essa paranoia mesmo de querer ficar igual a todo mundo, de querer ir em busca por uma perfeição. Agora a gente vê quantas pessoas sofrem por ficar se comparando aqui em rede social. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de saúde, de você realmente identificar qual que é a sua missão de vida e ter saúde, energia para colocar isso para frente, para não morrer antes do tempo, ou talvez sobreviver, não viver plenamente a sua vida, com tudo que Deus colocou aí no seu corpo, com todas as células vibrando e com tudo isso acontecendo. Então eu separei aqui os 5 principais itens por que esse peso trava. Por que o nosso metabolismo ele fica lento? Não é a sua força de vontade que vai te levar a lugar nenhum, porque a força de vontade, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Então é muito diferente, a gente vai entender qual que é a diferença de a gente tomar uma decisão verdadeira, de ter um estilo de vida pra gente conseguir emagrecer. Esses 5 itens que eu vou falar é pra você entender que o seu corpo é muito complexo, que não é uma solução
simples, mas ela é possível desde que você assuma um compromisso. Qual é o compromisso? É uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida muitas vezes. A decisão da gente não querer, tá bom do jeito que tá a sua vida? Do jeito que você tá comendo, do jeito que você tá vivendo. Quando a gente fala em estilo de vida, o que vem na sua cabeça? Fazer uma reeducação alimentar, é mudar o meu estilo de vida. Porque tem tanta gente que me procura com medo. Medo de passar fome, medo de sofrer. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, quando eu olhei os exames dela, eu falei, gente, ela não tinha condições alguma de começar uma prática de atividade física. Ela não tinha condições alguma de fazer uma dieta restritiva. Porque ela não tinha reserva nem de nutrientes e nem hormonal, de tão grande que estava o nível de estresse dela. Lembra na live passada que a gente falou sobre estresse crônico? Pois essa paciente, ela veio praticamente sem produzir os hormônios do cortisol, por exemplo. Ela não tinha energia nenhuma durante o dia, ela achava que ela estava ficando com depressão e não é. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve de uma forma assim, fora do contexto. Para de se culpar, tá bom? A gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade. Então existe sim essa questão genética. Raro as pessoas que não carregam o gene da obesidade. A maior parte de nós carrega. Uns muito mais do que os outros, com muito mais facilidade. Mas cada um tem sua luta na vida. Se essa é sua, você decide se você quer lutar ou se você quer ficar refém. É desafiador? Pode ser muito desafiador, mas eu quero te dizer que não é impossível. Desde que você use as ferramentas certas. Não importa a ferramenta, né? Teve alguém que comentou aqui da cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é uma ferramenta para perda de peso, né? É uma ferramenta. Só que se você não modificar os seus pensamentos, se você não modificar o seu estilo de vida, se você não modificar a forma com que você conduz a sua vida, 80% dos bariátricos, infelizmente, eles retomam o peso anterior. Então, qual que é o grande desafio nosso? O nosso grande desafio é modificar o nosso metabolismo, é deixar ele acelerado, é eu poder comer um pouco mais, não engordar. Agora, olha que interessante, cada vez que você faz uma dieta restritiva, o seu metabolismo, ele diminui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dos 5 passos não é comer pouco, é comer certo. Tem uma grande diferença entre comer pouco e comer certo. Aí o que acontece? A maior parte das pessoas acham que quando elas vêm aqui no consultório e a gente manda comer, a gente faz lá o cardápio e fala, nossa, mas se eu comer tudo isso, você não sabe, doutora, se eu comer tudo isso aqui eu vou engordar. E fica com muito medo de comer. E isso não é verdade. Então a coisa que mais ferra o seu metabolismo é dieta hipocalórica restritiva por muito tempo. Por pouco tempo, dentro de uma estratégia bem elaborada com um profissional, pode funcionar. Então imagina que você tá fazendo uma dieta de reeducação alimentar, você tá fazendo o consumo certinho lá das calorias que a nutricionista, enfim, o profissional te passou. E aí você entra no que a gente chama de efeito platô. O efeito platô é aquela coisa que você tá fazendo a coisa certa e você para de perder o peso. Então, quando isso acontece, todo o início de dieta, geralmente a gente vai ter uma perda de peso muito grande. Se você tirar o açúcar e a farinha, uma semana você vai perder 3,5 kg, 4. Depois você vai continuar perdendo um peso gradativo, até que você chega aí uma média de 2, 3 quilos no mês. E aí você vai ter uma sensação, por vários motivos, que você tá fazendo a coisa certa e que você não tá resolvendo. Aí você fala, putz, mas não tá resolvendo. Eu já emagreci. Aí o que acontece? Quem vai te sabotar é a sua cabeça, né? Porque nesse momento, a gente tem que tomar cuidado com várias coisas. Primeiro que a gente já tá cansado da dieta. Segundo que a gente vai perdendo a motivação. E terceiro, que se a gente não trabalhar as mudanças que eu vou colocar aqui, vai ser praticamente impossível você perder peso mesmo. Então, o principal fator que a gente percebe, estudo científico, que a gente olha no dia a dia, é verdade, pessoas com baixa massa muscular, elas têm uma predisposição muito maior de ganho de peso, por vários motivos, tá? Primeiro que a massa muscular, ela permite a gente comer mais carboidrato, gente. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais carboidrato eu posso comer. Por quê? Porque meu estoque, onde que eu guardo? Imagina que o carboidrato, ele precisa de uma casinha para ficar armazenado, certo? Imagina que você tem 100 casinhas dessas. 100 casinhas. Na hora que você come o carboidrato, se você comeu para 150 casinhas, aquilo que você comeu 50 a mais não tem onde armazenar.
E quem que é gigantesco no seu corpo? O teu tecido adiposo. Só para vocês terem uma ideia, eu consigo armazenar uma média de 2.000 quilocalorias no meu estoque de músculo e fígado em forma de carboidrato e aproximadamente 40.000 calorias em forma de gordura corporal. Aquilo que sobrar vai para o seu tecido adiposo, vai virar gordura. Agora pensa só, o músculo, quanto mais músculo eu tenho, mais casinha eu tenho. Ele aumenta a capacidade do meu corpo estocar carboidrato sem ser forma de gordura. Então eu vou ter um melhor desempenho esportivo, porque eu vou ter mais, isso se chama glicogênio, tá bom? Que eu não quero ficar dando nome difícil para vocês entenderem. Além dele ter essa função, ele diminui a resistência insulínica, ele também aumenta o teu gasto de energia em repouso. Como que é isso? Você tá dormindo, só pro seu sangue circular, teu coração bater, o teu cérebro te manter vivo, você vai ter um gasto de energia muito maior. Não dá para eu manter um peso comendo bem com baixa massa muscular. Então aí, vou colocar uma coisa pra você. Tem gente que se mata de fazer exercício aeróbio. E exercícios de resistência, como musculação, como crossfit, como um funcional que vai peso, exercícios que causam aumento na musculatura, eles vão ter um efeito longo prazo muito melhor. Porque quanto mais você tiver músculo, mais magro você vai estar. Não adianta você ficar se matando de fazer atividade física aeróbia, subindo seus níveis de cortisol lá em cima e você não recuperar esse músculo, não ter musculatura. Então assim, aí já cai um outro mito, que é quanto mais exercício eu faço, mais magro eu sou. Gente, olha só, duas verdades que vocês estão aprendendo aqui. Primeiro que passar fome baixa seu metabolismo basal, que é esse em repouso, baixa os seus níveis de T3. Ó, se você comer pouco, teu sistema, ele foi feito pra te manter vivo. Teu corpo é inteligentíssimo e vai baixar todos os hormônios que fazem queima de gordura. Porque ele não quer que você queime a gordura. A perda de gordura pro sistema de sobrevivência é a mesma coisa que te deixar morrer. É uma defesa do seu corpo à gordura. Teu corpo tá tentando te manter vivo com a gordura. Nós chegamos até aqui, nesse processo evolutivo, e passamos dias e dias de fome lá, quando o homem caçava e tinha energia para correr e tudo mais, por causa desse sistema altamente eficiente. Então a gente precisa agora, de uma forma inteligente, driblar isso. Não a gente ficar correndo atrás de dietas de passar fome ou de comprimidos mágicos. Isso não vai funcionar. Então você já aprendeu que atividade física, ela tem que ser uma atividade. O que tem em estudo científico que a gente mais vê que é bacana, tá? Atividades intensas, ou seja, muito intensa e curta, são as mais eficientes para a gente fabricar mais mitocôndrias. As mitocôndrias é uma parte da nossa célula importantíssima para o emagrecimento. Exercícios intensos e de baixa duração, eles fazem com que a gente tenha um aumento da nossa massa muscular muito mais eficiente e um gasto de energia pós-treino ou nas 24 horas, muito alto. Por quê? Porque para o seu corpo se estabilizar, isso se chama efeito EPOC. Então, durante aquelas outras horas, você vai gastar muito mais energia do que se você fizer uma atividade leve. Então, conversa com o seu profissional, com o seu educador físico. Isso tem um nome, você pode chamar isso de HIIT, né? Que são exercícios de alta intensidade intervalados, tiverem aí em casa, não puderem ir para uma academia. Existem aplicativos, vídeos no YouTube que vocês podem baixar. Tem treinos de 15, 20 minutos que fazem com que o seu metabolismo simplesmente queime muita energia, tá? Então, o primeiro passo, obviamente, que é a nutrição. Segundo passo é uma atividade física correta. Quando a gente fala em nutrição, o que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? No início, até um ponto do seu processo de emagrecimento, só a dieta ela vai ser suficiente para te manter, para fazer você emagrecer. E depois, você vai precisar sim de atividade física, tá? Principalmente para fazer com que o seu corpo se mantenha magro depois de um tempo. Atividade física sozinha, ela não faz você perder peso. Mas quem já está no peso, então imagina que você foi lá no seu Nutri, ou veio aqui, passou comigo, né? E fez uma dieta e conseguiu emagrecer seus 12 quilos. E você não fez atividade física para isso. O bom da atividade física é que ela vai ajudar você a manter esse peso. E não precisa ser atividade física demais. É muito melhor em toda estratégia que você pensa de estilo de vida, você ser constante. O que é constância?
Faça 20 minutos, 3 vezes por semana, durante toda a sua vida e nunca mais você para do que você fazer academia 1 hora todos os dias por 1 mês e parar. Faz o que você dá conta de fazer. Quando aquilo se tornar algo prático, fácil, você deu conta de fazer, colocou na sua rotina, agora você pode aumentar mais um dia, agora você pode aumentar mais o tempo, você pode colocar algumas outras modalidades. Tenha um mínimo que na sua cabeça você tem que falar assim, ó, esse mínimo eu não abro mão. É igual eu acordar, escovar meu dente e trabalhar, esse mínimo eu não posso, porque assim, pensa que seu corpo fosse um carro, ele ficasse parado, ele ia ficar podre. E é assim que a gente fica quando a gente não movimenta o corpo. As células não se comunicam direito. Nós temos muitas perdas de memória, nós temos perdas cognitivas, a gente tem muito mais facilidade de desenvolver Alzheimer, muito mais facilidade de desenvolver Parkinson, muito mais facilidade de desenvolver câncer, muito mais facilidade de desenvolver osteoporose, porque a gente não tem nem como fixar o cálcio no osso. A atividade física, gente, ela tá muito além de a gente falar de perda de peso. Qual que é o problema da força de vontade? A força de vontade é assim, eu acordo irritado comigo, eu olho o espelho, e eu não tô feliz com o que eu vejo. Aí eu começo a dieta, eu começo a atividade física, com tudo. Como franguinho grelhado, como a saladinha, faço atividade física, eu começo na segunda-feira. Na quinta-feira eu já tô desanimado, porque eu queria já ter emagrecido 2, 3 quilos. Ah, emagreci só 1. Puxa, 3, eu tenho que perder 20. Começa a olhar. Aí o que acontece nesse período? A pessoa desanima. Então, não é assim. Não é força de vontade. Qual que é a decisão? A decisão é que eu quero ter um estilo de vida novo. Como que eu vou fazer isso? Bom, esse primeiro mês eu vou me programar. Eu dou conta de fazer atividade física 2 dias na semana e de tirar açúcar e a farinha do meu dia a dia em 90%. Eu só vou abrir exceção na festa do Francisco. Na festa do Francisco eu vou comer um bolinho e tal. Mas depois que acabou a festa do Francisco, eu volto pra minha rotina. É assim, isso é decisão. Isso não vai depender do seu resultado, isso não vai depender se você tá com vontade de ir ou não. Você nunca vai ter vontade, gente. Você não vai ter vontade. Hoje, só por Deus, eu fui treinar hoje, eu falei, meu pai amado, tem dia que é assim, tem dia que você tá mais animado, tem dia que não. É isso, é decisão. Entendeu como que força de vontade não existe? Não funciona? E aí, aos poucos, você vai modificando o seu estilo de vida e vai tornando esse metabolismo um metabolismo mais acelerado. Outra coisa, o que deixa o meu metabolismo muito lento, hormônios baixos. Processo inflamatório que começa pelo intestino ou pelas adrenais, né? Ele vai deixar o meu metabolismo lento. Microbiota intestinal, dependendo das cepas que você tem que mora lá, dependendo como são as bactérias que estão lá dentro do seu intestino, são bactérias que amam carboidrato e açúcar, elas absorvem demais todo o valor calórico da sua dieta. Então, se você come, quanto mais você come carboidrato e açúcar, mais elas se alimentam, mais acima do peso, mais inflamado você vai estar. Preciso fazer modulação intestinal. O intestino é um órgão divisor de águas no seu metabolismo. Através dele, você vai desinflamar o seu corpo e desintoxicar o seu corpo, que é o próximo item. A desintoxicação. Um organismo sujo é um organismo lento, cansado, que não fabrica hormônios. Então eu preciso cuidar da minha microbiota e eu preciso cuidar das minhas otimizações hormonais. Karen, quais os hormônios que aceleram o meu metabolismo? Que eles precisam estar em níveis ótimos? Eu não tô falando em níveis que você precisa fazer uso de hormônio. O hormônio tiroidiano, gente, ele é importantíssimo pro seu metabolismo. Tanto é que quem tem hipotiroidismo não vai perder peso, vai ter muita dificuldade de perder peso, não vai ficar obeso por causa da tireoide, mas não vai conseguir perder 5 quilos, vai fazer dieta, vai fazer exercício, vai ficar cansado, não vai perder, entende? Então os hormônios eles têm que estar em níveis ótimos. Para isso eu preciso de selênio, para isso eu preciso de iodo, tá? Que tá presente nas algas, selênio que tá presente nas castanhas, eu preciso de ferro, eu preciso ter absorção desse ferro. Eu pego muitos pacientes com a ferritina muito baixa, porque às vezes tem uma doença autoimune e não sabe, porque às vezes não tem ácido no estômago e não consegue fazer absorção desses nutrientes, aí fica carente desses nutrientes, não tem conversão do T4 em T3 e não consegue emagrecer. Agora, o que nunca vai entrar na sua dieta, tá? Nunca vai entrar lixo, gente. Farinha, açúcar. Para muitas pessoas, a proteína do leite é muito inflamatória. Assim como a clara do ovo, para muitas pessoas é problemática, embora seja um dos melhores alimentos do mundo. Importantíssimo eu cuidar é do meu sono e dos meus hormônios. Porque o meu sono profundo, ele vai otimizar, ele vai diminuir a minha produção do cortisol.
Se eu não durmo, eu tenho muito mais fome, porque o meu cortisol fica alto, eu não vou produzir GH, que é um hormônio do crescimento que ajuda a gente a ganhar massa muscular e perder gordura, tá? Se eu não durmo, eu vou então aumentar o meu apetite, vou diminuir os meus músculos, então eu vou ficar com muita fome e muito cansado, e provavelmente eu vou compensar esse cansaço aí com a alimentação. Então dormir, gente, relaxar. Quando o meu nível de cortisol sobe, que eu fico me estressando, cada vez que eu me estresso, eu tô engordando. Técnicas que melhoram cientificamente o meu estresse crônico. Bicho de estimação, animal de estimação. Toque, porque a gente produz ocitocina no toque. Tem uma técnica de autocompaixão onde você até pode se abraçar, gente. Mesmo se for autoabraço, obviamente se você tiver alguém para abraçar, muito melhor. Ele libera a ocitocina, que é uma substância calmante que vai regular seu cortisol. A música, gente, também. Música, eu falo isso aqui direto de música. Caminhadas, então contato com a natureza, tá? Então você pode colocar o pé na grama ou o pé no mar. Olha só. Não é comer pouco, é comer certo. Não é muita atividade física, é atividade física dentro das suas condições, de preferência intervaladas. Ganho de massa muscular é desinflamar o organismo, é desintoxicar o organismo através das modulações de níveis de estresse e através das modulações intestinais e otimizar a nossa dieta.